Irmão Jorge, ora para a gente, pela vida do Márcio, que vai estar trazendo a palavra para nós nessa noite. E vamos continuar, né? Em espírito, né? Louvando ao Senhor. A paz, Senhor, igreja. Amém? Se nós vamos para cá, em nome de Jesus, me ajude a orar. Amado Deus, clamamos ao Senhor Pai, em nome de Jesus, pela vida do teu servo, nosso irmão. Pedimos ao Senhor Pai que, em nome de Jesus, o Senhor venha usá-lo para a glória e honra do teu nome, Senhor. Que o Senhor venha, Pai amado, usá-lo na sabedoria da palavra, nos alimentar e nos orientar com a sua palavra. Usa-o, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha fortalecê-lo e direcioná-lo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, venha aperfeiçoar o dom da palavra na vida do teu filho. Ele apregou esta noite, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, mistérios do Senhor, a nossas almas e os nossos corações. Alimente a sua igreja, estamos à dependência do teu Espírito, em nome de Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos concedido para estarmos aqui. E eu agradeço à igreja por interceder, não só pela minha família, né? Mas por todos aqui. E é no nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui. E nesta noite eu quero ler com os irmãos 2 versículos na Bíblia, que está escrito em João, capítulo 8, versículo conhecido dos irmãos. João, capítulo 8, versículo 32. O outro versículo é 2 Coríntios, capítulo 13, e o versículo de número 8. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Algumas traduções dizem, senão a favor da verdade. Então, a verdade, irmãos, é que a verdade, ela é boa, perfeita, agradável. A verdade, irmãos, os irmãos sabem muito bem, a verdade é o oposto da mentira. E a mentira, ela só permanece quando não tem a verdade. Mas quando a verdade chega, a mentira dá lugar para a verdade. E a verdade, irmãos, é tão importante que hoje em dia a verdade, para alguns, ela se tornou relativa, mas para nós, a verdade é absoluta. A verdade é Deus. Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Todos três são a verdade. Vamos ler? Deuteronômio,
capítulo 32 e o versículo 4. Hoje não é dia de estudo, mas vamos ler. Os irmãos vão ver que lá está escrito que Deus é a verdade. Deus é a verdade. É a verdade absoluta. No mundo existe uma verdade relativa, né? É verdade para você, mas para mim não é verdade. É verdade para alguns, mas para outros não é verdade. Mas esta verdade que nós conhecemos, esta verdade que liberta, é absoluta. E não tem outro igual. Deuteronômio 32 e 4. Está escrito que Deus é a verdade. O outro versículo é, quem achou e leu aí, Jesus disse, não precisa nem, vou só citar, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, e o verso de número 6. Vou ler todo o versículo, mas é só a parte de baixo que é: esse é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. É o Espírito, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, irmãos, é por isso que a verdade, ela liberta, porque Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. E quando a verdade chega, ela liberta, porque nada podemos contra a verdade. Por que não podemos? Porque ela é divina, ela é Deus, é Jesus Cristo, é a verdade, é o Espírito Santo, e nós precisamos proclamar esta verdade, porque enquanto nós estamos aqui, existem muitos que estão escravizados pela mentira aí no mundo, e nós aqui, muitas famílias estão perdidas, escravizadas pela mentira do diabo, mas esta mentira, ela irá afastar, correr, quando chegar a verdade, e nós precisamos proclamar a verdade, nós que conhecemos a verdade, o texto em João diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Vocês lembram? A irmã falou aqui, ó, quando Jesus estava sendo condenado, Pilatos disse para ele, tu és rei? E ele disse, tu dizes. Jesus falou assim, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que são da verdade, ouvem a minha voz. Pilatos perguntou, o que é a verdade? E aí ele já mudou de assunto. Mas ele devia perguntar, quem é a verdade? Ele perguntou, o que é a verdade? A verdade, ele devia perguntar, que eu já falei, né? Quem? Nós sabemos, através da palavra de Deus, nós sabemos quem é a verdade. Deuteronômio
diz que Deus é a verdade. João 14:6, Jesus Cristo diz que é a verdade. 1 João 5:6, o Espírito Santo é a verdade. Então, irmãos, nós precisamos mais do que nunca conhecer cada vez mais a verdade. Muitos acham que eu conheci a verdade, parei por aí, não preciso mais fazer nada, já conheci, já aceitei a verdade, não preciso de fazer mais nada. Mas não, nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. Não é aceitei a verdade, conheci a verdade e parei por aí. Não, irmãos, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. Nós sabemos que só Ele liberta. A verdade, irmãos, ela é poderosa. Os irmãos cantaram aqui nesta noite, o pastor cantou o hino da Angélica ao trombeta, depois ele leu uma palavra sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Os jovens cantaram sobre santificação. E só entra no céu quem? E para sermos fiel, precisamos conhecer a verdade, e não somente conhecer, mas prosseguir em conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. A Bíblia diz que a verdade nos santifica. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a Bíblia diz que sem santificação, ninguém, crente e não crente, se não santificar, ninguém verá o Senhor. Não importa se eu aceitei a Jesus, mas se eu não me santificar através da palavra, eu me santifico. Sem santificação, ninguém. Se é ninguém, nem crente, nem descrente. É preciso santificar. E como vamos nos santificar? Examinando, conhecendo, buscando a verdade. Porque Deus, Ele é fiel. E Ele ama a verdade. Por que Deus ama a verdade e odeia a mentira? Ele ama a verdade porque Ele é a verdade. E Ele ama a verdade. E nós precisamos, irmãos, conhecer mais e mais a verdade. Nós temos a verdade absoluta em nossas mãos. Mas muitas vezes nós nos distraímos com algumas coisas. Hoje está mais fácil para nós nos distrairmos. E nós também, irmãos, sabe por que nós precisamos conhecer a verdade? Porque a mentira, nós não temos que ficar longe da mentira, porque a Bíblia fala que o diabo, ele é o pai da mentira. E nós devemos nos afastar o máximo que pudermos da mentira, porque ela é filha do diabo. Mas Deus é a verdade e tem compromisso com a verdade. Os irmãos acreditam? Jesus, quando esteve no poço, lá em Samaria, uma mulher samaritana, não sei a índole dela, uns chamam que ela era uma adúltera, não sei. Jesus falando com ela, Senhor, dai-me desta água,
para que eu nunca mais volte aqui nesse poço para beber, Jesus disse assim: vai e chama o teu marido. Ela: Senhor, eu não tenho marido. Você disse a verdade. Você disse bem. Você disse a verdade. E aí Jesus, como Ele ama a verdade, Ele deu àquela mulher água viva. Água viva. E ela saiu transbordante daquele poço e foi anunciar a verdade na cidade, no centro da cidade. Então, irmãos, nós precisamos conhecer mais e mais a verdade. Não podemos perder tempo com outras coisas. Há um ditado por aí que fala que, antigo, né? Mas eu acho que já está saindo fora do... que a mentira tem o quê? Mas é mentira. É mentira e é mentira. Porque com essa evolução da rede social, a mentira, rapidinho ela roda o mundo inteiro. Como se diz aquele tal de fake news? Os meus já ouviu falar? Rapidinho a mentira, ela não tão, a perna dela não é tão curta assim não. Ela, mas a verdade, irmãos, é que nos liberta. A mentira pode propagar, mas quando aparece a verdade, a mentira é dissipada. E nós temos a verdade em nós. A verdade habita em nós. A Bíblia diz assim: maior é o que está convosco do que o que está no mundo. No mundo habita a mentira, que é filha do diabo, e o diabo e os seus anjos. Mas com nós habita a verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós precisamos conhecer mais e mais esta verdade, que liberta, que transforma, que purifica, que nos santifica, nos prepara para chegar ao reino dos céus, o reino que está preparado para nós. Irmãos, Deus, Ele preparou para nós e deixou nas nossas mãos a verdade, que é a palavra dEle. Igual eu já falei aqui, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem, irmãos, que disse essas palavras? Jesus. Ele orando ao Pai, como se diz na oração sacerdotal, ele disse: Pai, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Se nós queremos nos santificar para nos apresentar diante de Deus, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a verdade, porque a verdade, ela é poderosa, e nada nós podemos contra a verdade, porque a verdade, os irmãos já sabem quem é a verdade. Então a verdade, irmãos, Jesus disse para os judeus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles disseram: nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de alguém. Jesus disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se pois o Filho, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós somos livres do pecado, livres da condenação do pecado, para servirmos e adorarmos ao nosso grande
Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos, irmãos, amar esta verdade, viver esta verdade. Não adianta nós, aqui na igreja, nós somos da verdade, mas lá no mundo, muitas das vezes nós passamos por mentirosos. Nós falamos uma coisa e praticamos outra. Nós muitas vezes compramos no crédito, e não tem nada a ver comprar no crédito, viu, irmãos? Pode comprar à vontade. Só não pode deixar o nome para o SPC ou Serasa. Vai comprar no crédito, pode comprar à vontade. Só não pode deixar o nome, porque nós ficamos como mentirosos. E Deus odeia os mentirosos. Em Apocalipse diz que os mentirosos não vão entrar no reino de Deus. Ficarão de fora os mentirosos, aqueles que amam e praticam a mentira, e concordam com aqueles que praticam a mentira. Então, nosso compromisso, o compromisso de Deus com nós, é com a verdade. E a Bíblia diz, irmãos, em Efésios, que não mintais aos vossos irmãos. Porque tem irmão que anda mentindo para o outro irmão. Fala uma coisa, mas não é outra. Principalmente no celular. Ah, eu tô... Ô, fulano, você tá onde? Aí eu tô no ônibus ainda. Tô dentro do ônibus ainda. Ah, então você não vai chegar a tempo, não? Não, eu tô aqui, tô longe ainda de casa. E ele tá dentro de casa. Muitos fazem. Não, essa é só uma. Mas tem muitas. E a pessoa fala uma mentirinha, achando que é mentira do diabo, irmãos. E nós precisamos nos libertar. A verdade liberta. A verdade liberta, porque ela é poderosa. E Deus, irmãos, Ele ama a verdade. Ele odeia, como falei, né, a mentira. E nós, irmãos, precisamos conhecer a verdade. E o nosso conhecimento da verdade, irmãos, precisa ser completo. Não é começar a conhecer a verdade e parar no meio do caminho, não. Temos que conhecer a verdade até chegar à estatura de um varão perfeito, a estatura completa de um varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então a verdade, ela tem que ser constante, completa, não pode parar. Conhecimento da verdade não pode parar, irmãos. Nós temos aqui em nossas mãos esta verdade, nos ensina como devemos viver, como devemos tratar a nossa família. Toma um pouquinho de água aqui, irmãos. A verdade que está aqui nos ensina como devemos tratar a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos. Irmãos, nós estamos muitas das vezes falhando neste quesito. Estamos tratando o nosso cônjuge de qualquer jeito. Não, às vezes, não sei, uma coisa até simples. Eu fecho o rosto, fico sem conversar com a Betinha. Coisa simples, coisa que a gente podia resolver. Mas a verdade diz que o marido deve amar a esposa. E, se possível, dar a vida. Ou seja, se necessário, dar a vida pela esposa. Mas, em condição, a esposa deve ser submissa ao marido. Não
não é só o marido amar, mas, irmãos, qual é a esposa? Qual é a esposa que não é submissa ao marido se o marido a ama dessa maneira? Se o marido trata ela aqui na palma da mão, a esposa é agradecida, ela é submissa, porque é teu marido, como aquela mulher lá de Provérbios. Tem uma mulher lá de Provérbios, quando o marido trata a mulher bem, ela faz aquilo que a mulher lá de Provérbios faz com alegria. Os irmãos viu o estudo que foi dado um certo dia aqui? Então a mulher, vou ler aqui, irmãos. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao derrubice. Ali, Provérbios 31, vai dando, mas a mulher, sabe por que ela é estudo aqui? Porque o marido trata bem. O marido coloca ela na palma da mão. O marido se sacrifica em favor dela. Jesus, irmãos, ele deixou o exemplo para nós. É a Bíblia que fala que Jesus, ele amou a sua igreja, e o amor dele foi tão grande, que ele entregou a sua vida pela igreja, para a santificar, para apresentar a si mesmo, igreja pura, imaculada. Ele quer que nós nos apresentemos a ele santo, conhecendo a verdade, porque a verdade, ela irá nos libertar dessas coisas, irmãos, aqui deste mundo. Talvez eu prefiro, chego em casa, prefiro pegar o meu celular e ficar no... E a esposa, os filhos ficam para lá e eu nem... Então, irmãos, vamos amar a verdade, vamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos. A palavra de Deus, igual eu já falei aqui, é a verdade. A verdade liberta. Nós temos muitas coisinhas em nossas vidas que nós pensamos assim: ah, isso aí não tem problema, não. Não, lê a verdade para você ver. Pega a verdade, aprofunda na verdade. Teve um moço aqui, que ele dispôs o seu coração para conhecer a verdade. E ele buscou conhecer a lei do Senhor, buscou conhecer a palavra do Senhor. E ele não só buscou conhecer a palavra do Senhor, mas ele, quando ele aprendeu, ele passou a praticar aquilo que ele aprendeu. Muitas vezes eu sei algumas coisas que estão escritas aqui, que eu não sei tudo, que eu não tenho condições de saber tudo. Eu sei algumas coisas, mas tem que praticar o que eu sei. Não adianta eu saber, mas aqui na igreja eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Irmãos, eu conheço ou não conheço a verdade? A verdade liberta ou não liberta? Nós precisamos, irmãos, viver segundo esta verdade, porque só vai entrar no céu quem for fiel, quem viver em santificação. Santificai-vos é o tema do Filadélfia, trabalho que vai ter semana que vem. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos conhecer e viver a verdade. O moço Esdras, ele buscou
de coração conhecer a lei do Senhor. Ele praticou a lei do Senhor e ensinou aqueles que não estavam meio em cima do muro, nem para lá nem para cá. Então, como Elias, né? Servir a Deus ou servir a Baal. Vocês decidem o que vocês querem fazer. Então, irmãos, nós precisamos conhecer mais e mais a verdade. Nós conhecemos, mas temos que aprofundar nela, saber que ela nos ensina como devemos fazer, irmãos, como devemos tratar os nossos filhos, como devemos tratar os nossos patrões, como devemos tratar os nossos empregados. A verdade, ela nos ensina. Muitas das vezes eu trato mal uma pessoa porque eu não sei, não conheço a verdade. Eu conheço em partes, alguma coisa, mas eu preciso melhorar cada vez mais. Eu tenho que conhecer, hoje eu tenho que conhecer mais do que ontem, e amanhã eu preciso conhecer a verdade mais do que hoje. Então, assim, irmãos, nós vamos entrar no céu. Ou os irmãos não querem entrar no céu? A Bíblia diz que aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa do céu, a coroa da vida, né? Então, é preciso nós sermos fiéis. E como nós vamos, irmãos, ser fiéis? Se a verdade está em nossas mãos, mas nós não buscamos de coração a aprender a verdade. Nós precisamos mais e mais nos aprofundar na verdade, porque a verdade tem poder, a verdade é divina, a verdade é Deus, e a verdade liberta. Nós, como a Bíblia diz, não podemos nada contra a verdade. Se eu estou falando a verdade, nós precisamos, é o nosso dever aceitar. Agora, se eu estou falando mentira, os irmãos podem deixar passar, mas Deus é o Deus da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai nos libertar daquelas coisas que nós muitas vezes fazemos e achamos que tem gente, irmãos, que ele está fazendo algo errado porque ele não sabe, não conhece a verdade. Mas ele, como não conhece a verdade, não conhece o Deus verdadeiro, o Deus que é verdade, o Deus onisciente, onipresente. Ele vai fazer alguma coisa, ele olha para os lados, para ver se não tem nenhum conhecido vindo o que ele está fazendo. Mas existe um que tem os olhos como chama de fogo, e ele está vendo. Este é o Deus da verdade, o Deus que é a verdade. Então nós, irmãos, somos gratos a Ele, por Ele ter nos dado esta oportunidade para conhecermos a verdade. A verdade nos liberta do pecado e nos liberta de tudo aquilo errado que nós muitas vezes praticamos sem conhecer a verdade. A Bíblia fala que aquele servo que soube a vontade do seu Senhor e viveu de qualquer maneira, sem praticar, sem viver a vontade do Senhor, irá receber mais açoites, muitos açoites. Aquele que não sabia, ele fez sem saber, ele vai receber açoites também, irmãos.
Só que vai ser menos, né? Mas ele vai receber. Então, se nós sabemos a verdade, nós temos que viver a verdade, ensinar a verdade, porque a verdade liberta não só do pecado, liberta de muitas coisas que nós andamos fazendo que não deveríamos fazer, porque Deus sabe de todas as coisas, irmãos, e nós precisamos andar na verdade. A Bíblia diz, o Senhor Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então vamos caminhar na verdade, viver na verdade, e tendo oportunidade, vamos ensinar a verdade, porque a verdade liberta, a verdade salva, e a verdade leva para o céu. Jesus Cristo é a verdade que liberta, e nós precisamos, irmãos, nos libertar de muitas coisas. Deus sabe e conhece a nossa vida. Não adianta eu ser liberto de uma coisa, mas tem uma outra coisa que eu ando praticando que não é da vontade de Deus. Mas vamos perseverar na verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque nada podemos contra a verdade, porque a verdade é Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração para o Márcio? Vamos? Mais uma, né, Márcio? Para uns, ele deu o dom de falar para casais, né? Não é verdade? Na igreja tem para tudo, né? Para que Deus possa continuar, o Márcio, a irmã Betinha e a Jéssica, né, Jéssica? Pai dos céus, uma vez mais, continua abençoando o teu filho, o Márcio, dando saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Ser com ele, Senhor Deus. Deus, o Senhor sabe o que é que tem que ser feito. Faz para a glória do teu nome. Te agradecemos por tudo no nome de Jesus, Senhor. 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 Tudo no nome de Jesus.